Eu tenho hoje a satisfação de receber aqui nos estúdios o médico emergencista Dr. Rodrigo Lobo, um dos grandes profissionais da medicina aqui de Teófilo Otoni e da nossa região. E o Dr. Rodrigo Lobo foi nomeado recentemente coordenador médico do SAMU, o Serviço Móvel de Urgência em Teófilo Otoni. Dr. Rodrigo Lobo, boa noite, bem-vindo aqui ao programa A Voz dos Vales, um prazer enorme em recebê-lo. Parabéns aí pela nomeação como coordenador médico do SAMU. Eu gostaria que o senhor começasse explicando exatamente o que isso significa, qual que é o papel de um coordenador médico do Serviço Móvel de Urgência. Boa noite, Vanilson, boa noite, Alain, Estevão, né, aos ouvintes da 98. É uma alegria estar aqui, você sabe que eu torci muito para você retornar a essa casa, que aqui é a sua casa, né, a gente precisa da sua voz aqui. Mas para a gente não perder muito tempo, o que o coordenador do SAMU faz? Ele, além de ajustar escalas, fazer o planejamento ali do trabalho dentro da unidade do SAMU, organizando as ambulâncias, organizando os atendimentos aqui da nossa macro-região, o coordenador do SAMU ele tem um papel importante no manejo, no planejamento das ações na urgência e emergência da região onde tem o consórcio do SAMU, no caso nosso aqui o CISNorte, né? Por exemplo, integrar as portas de urgência, para a gente tentar diminuir esse gargalo que fica aí em UPA, Santa Rosália, Gobira, os hospitais da microrregião. Então, ele tem um papel importante nessa integração e no diálogo com os gestores para que sejam criados protocolos e fluxos adequados para os pacientes não sofrerem nenhum dano por falta de vaga, por espera longas, né, para uma cirurgia, para um caso de urgência que às vezes perde o time, perde o tempo ali de um tratamento adequado, porque não conseguiu a vaga, não tem um leito adequado. Então, ele faz essa integração toda, não só com os gestores, mas com os profissionais que trabalham nas portas também. Eu já tive a oportunidade de estar trabalhando como coordenador do SAMU, e ali eu treinava os médicos dos hospitais a solicitarem vagas, ensinando-os a solicitar uma vaga para o SAMU ou do SUSFácil, né, que tem essa diferença, não é tudo SAMU, nem tudo SUSFácil. Então, às vezes, o cara está lá em Fronteira dos Vales, longe daqui, não tem hospital lá perto, vou ligar para o SAMU resolver meu problema. E tem situações que ele consegue resolver ali mesmo, localmente, né, dos casos mais simples e dos casos mais graves, às vezes que ele não tem esse conhecimento, ele fica agarrado com o paciente lá parado e o paciente perde o time, às vezes até morre. Então, nós temos esse papel de promover essa integração toda no sistema de urgência e emergência da macro-região, que engloba 88 municípios. E como é que isso tem funcionado hoje? Porque a gente sabe da dificuldade que nós temos com a superlotação dos hospitais, principalmente do Santa Rosália, que é de média e alta complexidade, e aí uma dificuldade muito grande, porque quando a gente fala em SAMU, muita gente acha que o SAMU só atende Teófilo Otoni, e não é. A central do SAMU é em Teófilo Otoni, mas ele atende toda uma macro-região com municípios de Teófilo Otoni, dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e até região de Diamantina, atendendo outros locais também Alto Jequitinhonha. Que fazem parte aí dessa área de atuação do SAMU. Como é que está funcionando isso aí para conseguir encaixar esse atendimento que é de extrema importância e que já salvou muitas vidas? Bom, o primeiro passo é ser estabelecer esse diálogo aí com os gestores e depois com os diretores dos hospitais. Nós precisamos saber que não existe vaidade política, né, no serviço de urgência e emergência. Quando se lida com vidas, a gente não pode ligar com isso, né? Então, meu primeiro passo aqui em Teófilo Otoni vai tentar sentar ali com o diretor da UPA, doutor João Lauro, sentar com o doutor Vinícius, diretor do Santa Rosália, sentar com o doutor Fausto ali do Raimundo Gobira. O bom samaritano não entra nesse fluxo, né? Não muito, que atende só o paciente oncológico, mas se for preciso também a gente vai sentar com o pessoal de lá, né? Que é o Dr. João Prates. Então é sentar com esse pessoal para a gente criar fluxos das patologias que mais a gente atende, né? E que mais causam mortalidade e morbidade nos pacientes, como os acidentes de trânsito, nós estamos na semana do trânsito aí, né? E as causas clínicas, como infartos, AVCs, diabetes. Então, a gente vai reunir esse pessoal para a gente tentar organizar esse fluxo. E minha prioridade agora é em relação ao fluxo de dor torácica. Eu vou tentar criar um protocolo aí junto com esses gestores,
com o pessoal do Gobira, do Raimundo Gobira, da UPA e do Santa Rosália, para a gente tentar encaixar direto esses pacientes dentro do Santa Rosália e, se precisar fazer o cateterismo de urgência, estar ali o pessoal da equipe da hemodinâmica para fazer esse cateterismo e não perder tempo, ficar internado aqui, seja em Ouro Verde, seja em Novo Oriente, que a gente atende essa micro-região toda, né? Seja em Ataleia, para o paciente vir rápido e resolver o problema dele. Porque depois o custo é altíssimo quando o paciente começa a usar remédios para insuficiência cardíaca, porque a gente não tratou adequadamente o infarto agudo ali, naquele momento de maior precisão do medicação. Pois é, mas por que dessa preocupação? Exatamente com essa questão da dor torácica nesse momento. São muitos os casos que têm sido registrados aqui na nossa região? Muitos casos, Vanilson, principalmente depois dessas vacinas, a gente pode falar isso num outro momento, né? Então, muitos pacientes jovens, inclusive, estão tendo infarto. E aí precisa fazer um procedimento de urgência, um cateterismo, e às vezes não consegue esse acesso. Fica agarrado nesses hospitais pequenos, até mesmo na UPA, porque o fluxo não funciona. E cabe ao SAMU, o gestor do SAMU, o coordenador médico do SAMU, tentar organizar esse fluxo. Vamos criar um protocolo, é lógico, para esses pacientes terem um fácil acesso ao local de melhor recurso, que seria o quê? O Santa Rosália. Eu estou falando isso em primeira mão aqui, o gestor do Santa Rosália vai ficar até meio assustado, mas é algo bom para a cidade e bom para a população em si também. E o hospital vai crescer com isso, essa rapidez, essa agilidade no atendimento aí, porque nós temos estrutura lá, nós temos profissionais gabaritados, nós temos cirurgiões cardíacos excelentes, Tivemos recentemente um conhecido da cidade, um xará meu, que fez uma cirurgia grande porte, que não deveu nada a grandes cidades, a grandes cirurgiões renomados. Então, está vivo hoje graças ao atendimento rápido, Então, a gente tem condições de melhorar isso também. Não só para o rico, mas para o pobre também. O pobre precisa mais ainda, do que o rico. Não menosprezando o rico, porque todos devemos ter acesso à saúde. Mas para a gente alcançar as pessoas que realmente precisam. E isso significa praticar a equidade do Sistema Único de Saúde, que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a equidade, Oferecer o maior recurso para quem quem mais precisa. Então, essa é a nossa intenção aí. Agora, doutor, me explica uma coisa. Como é que o SAMU faz para definir para onde que o paciente tem que ser levado? Existe uma porta de entrada que já é aquela assim, não pegou o paciente, está no estado grave, é o Hospital X. Como é que funciona isso aí? Porque a gente tem muita dúvida em relação a essa questão, Alguns pacientes são levados para o Gobira, outros são levados para a UPA, outros são levados direto para o Santa Rosália. Como é que funciona para definir qual paciente será levado para qual local? Hoje já existe um fluxo. Ele não funciona 100%, Há algumas falhas em relação a isso aí, porque às vezes falta integração entre o serviço do Corpo Bombeiro, entre o serviço da UPA, entre o serviço do Santa Rosália, entre o serviço do Gobira. Então, por exemplo, o paciente fraturou a perna, o joelho para baixo, a canela ali. Não precisa esse paciente ir para o Santa Rosália. Ele pode ir para o Raimundo Gobira. Ele não pode ir para a UPA. A UPA não tem recurso para isso. Então, houve uma fratura mais simples, menos complexa, Raimundo Gobira. Impede de ir para o Santa Rosália? Não, porque o Santa Rosália é média alta complexidade. Mas, se a gente ficar encaminhando casos mais simples por Santa Rosália, o Santa Rosália fica entupido de gente, superlotado, e quando surge um paciente de mais alta complexidade, mais grave, a gente fica lá com maca no corredor. Então, é um exemplo que eu estou dando. Dor torácica, suspeita de infarto agudo do miocárdio, IAM. O paciente tem que ir direto para o Santa Rosália. Hoje nós não temos, por exemplo, um fluxo de AVC aqui na cidade. Se o paciente suspeita de um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame, nós não temos para onde caminhar esses pacientes. Normalmente a gente leva para o Santa Rosália, que é o local de maior recurso que a gente tem. Mas não é pactuado isso, por exemplo, no SUS. Então o governo estadual não investe e o governo federal não investe no Santa Rosália para arcar com os custos disso aí. O Santa Rosália, com toda a sua competência e gentileza de seus gestores, acabam nem se preocupando com esse gasto a mais, que às vezes ultrapassa o teto. Por quê? Quer salvar as pessoas, mas é um fluxo, por exemplo, que a gente precisa criar aqui. Acidentes com múltiplas vítimas, acidentes graves, é Santa Rosália. Um paciente que está com dor de barriga, vai para a UPA. Um paciente não está tomando remédio de pressão direito e o posto de saúde está fechado, o posto de saúde não conseguiu resolver, ele começa a ter uma dor de cabeça e uma visão turva e a pressão está um pouquinho alta. Esse caso é de UPA.
né? Então, a gente já tem alguns fluxos funcionando, mas ele ainda precisa funcionar 100% de forma adequada para que toda a população seja agraciada com esse fluxo aí. O Enio Silva Rodrigues dá uma boa noite pra gente, está parabenizando aqui pelo programa, parabenizando o doutor Rodrigo Lobo também, que é o novo coordenador médico lá do SAMU, e ele está perguntando, doutor Rodrigo, se a coordenação, né, se a regulação de leitos agora ficará sob sua supervisão ou se tem outro coordenador. Qual que é a diferença entre o coordenador médico do SAMU e o coordenador da área de regulação de leitos? O SAMU regula as portas de urgência e emergência, né, os leitos de urgência e emergência. E a central de leitos do SUSFácil regula os leitos de internação e os leitos de retaguarda. Então, eu faço parte do SAMU, que regula as urgências, né, as vagas zeros, e o SUSFácil é coordenado aí por doutor Anderson Dornelas. Ou seja, quem está internado no hospital, por exemplo, está na UPA, precisa ser transferido para Santa Rosália, esse vai para a central de regulação do SUSFácil. Se não for um caso de urgência e emergência, é o SUSFácil. Se for urgência e emergência, o SAMU que tem que resolver o paciente. A Maria Aparecida está dando boa noite pra gente, o Emerson Rios está acompanhando lá direto de Ataleia, Ana Rodrigues, boa noite para você, acompanhando aqui, a Maria Aparecida dando boa noite, parabenizando aqui o doutor Rodrigo Lobo, a Ana Rodrigues de Malacacheta, também Minas Gerais, acompanhando a nossa programação, José Roberto, grande abraço para você, e a Carla Martins, Carlinha, também no canal da 98 no YouTube. Doutor Rodrigo, ainda tem muita confusão em saber quando eu devo chamar o SAMU e quando não é atendimento para SAMU. Tem muita gente que mistura as coisas aí, né? Eu queria que o senhor explicasse aí de uma forma mais clara, bem mais detalhada, quando é que a pessoa deve acionar o SAMU e quando não é atendimento para o SAMU. Bom, o acionamento do SAMU depende de algumas variáveis. O valor social também tem importância nessa regulação médica do SAMU, mas não é o primeiro item que a gente olha. A gente olha o mesmo grau de urgência e emergência do paciente. Por exemplo, um paciente de 25 anos, 30 anos, com febre alta, isso não é urgência para o SAMU. Mas uma criança abaixo de 6 anos com febre é uma urgência para o SAMU, porque há risco de convulsão. O adulto não tem esse risco, né? Uma gestante, que é muito comum a gente ver isso aqui também. É o primeiro filho daquela mulher, ela está ali chegando os dias, 38, 39 semanas, e ela começa a sentir uma dor no pé da barriga, como eles falam assim. E aí nem perdeu o líquido ainda, eles ligam para o SAMU. Isso não é caso de SAMU. Ah, mas eu vou ganhar menino. Mas você pode muito bem, né, e pegar um táxi, pegar chamar um vizinho, alguma coisa assim. Entra o valor social nisso aí? Entra. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo aqui, que é um lugar que eu lembrei aqui agora. Aquelas casinhas lá do Viriato. 11 horas da noite. A gente sabe que não vai táxi ali, não vai Uber, não vai mototáxi, não vai ônibus, esse horário ali. E o pessoal tem uma condição social mais baixa realmente. Então, a mulher está sentindo dor ali, está no início do trabalho de parto. A gente sabe que dói, né? Então, você acaba mandando ambulância nesses casos, porque tem um valor social. Mas é no horário do PSF, por exemplo, 4 horas da tarde. Não tem por que mandar o SAMU, porque ela pode muito bem resolver isso aí no PSF próximo à sua casa. Então a gente olha todos esses fatores, todos esses viés, a gente tem que estar olhando também. Paciente caiu de bicicleta, não bateu cabeça, não está com o dedo torto, não está sangrando, muitas vezes, ou motocicleta, na verdade, eles ligam para o SAMU para quê? Para pegar aquela segunda via de atendimento para dar entrada no DPVAT. E às vezes tem um paciente muito mais grave precisando, um outro tipo de acidente, e a gente está ali, o paciente está sentado, conversando, e está ali nervoso que alguém bateu nele, mas está ali só para pegar aquele papel do SAMU. É outro caso também. Não que a gente não vá atender os acidentes, que tem hora que não dá para nem avaliar, porque dependendo de como a pessoa liga, tão desesperada, a gente liga em código vermelho, aquele barulhão todo, e chega rápido ao local. Mas tem hora que a gente vê que a pessoa está fazendo um uso errado ali, de má fé, né? Agindo de má fé, só para pegar uma guia. Né? E para dar entrada no DPVAT nem precisa desses documentos, basta provar que teve um acidente, né? Que é o boletim de ocorrência e pronto, não precisa de mais nada, não precisa de atendimento do SAMU, não. Tem muito caso, por exemplo, que a pessoa liga e falando que está passando muito mal, mas para quê? Porque chegando numa viatura do SAMU, por exemplo, numa UPA, num Santa Rosália, ela, por estar na viatura da urgência e emergência, ela vai ter uma prioridade no atendimento. Isso acontece muito também. A gente ouve muito isso. Mas vocês têm que vir que a gente está atendido mais rápido na UPA ou no hospital.
E não é assim também, né? Não é porque a gente está levando para o SAMU que vai atender mais rápido também. Se não for urgência e emergência, e a gente detectar isso na hora lá, é lógico que a gente não deixa o paciente em casa. A gente encaminha para a UPA, mas deixa ele lá na triagem. E fala com a enfermeira, né, e com o médico, fala assim, esse paciente não é urgente. Esse paciente pode classificar como verde aí e ser atendido dentro do previsto aí de atendimento. Outro caso recorrente aqui em Teoflotone e região, Vanilson, a nossa população envelheceu muito. Então, os idosos estão vivendo bastante, só que com essa onda de AVC, sequelas, eles têm ficado muito doentes. E muitos usam sonda para alimentar. Acamados. E essas sondas soltam. Né? O paciente às vezes tira sem querer, no manuseio lá do banho, acaba soltando. E eles ligam para o SAMU buscar essas pessoas para trocar a sonda no hospital ou na UPA. E isso não é função do SAMU. Né? Aqui em Teoflotone eu tenho certeza, aqui tem um programa que chama Melhor em Casa, que é exatamente para fazer esse tipo de serviço. E qualquer hora do dia e da noite. Então não é uma urgência para SAMU trocar a sonda de alimentação, e nem sonda para fazer xixi. A não ser que o paciente está retendo urina, a barriga distende um pouquinho ali, né? O pé da barriga fica um pouquinho inchado, e aí está represando urina, e o canal da urina vai doer demais, a gente tem que ir, porque dor é uma urgência médica também, porque causa sofrimento. Mas trocar sonda de alimentação não é caso de SAMU. E às vezes a pessoa liga, a gente fala que não pode mandar, eles ameaçam, fala chamar a polícia, xinga, palavrão e tal, ofende, mas a gente tem tentado explicar à população realmente que isso não é caso de SAMU, né? Ô, doutor Rodrigo, falando agora desse período quente que nós estamos vivendo. Hoje, a temperatura aí bateu acima dos 37 graus aqui em Teoflotone. A previsão é de mais calor ainda para amanhã e para quinta-feira. Devemos bater aí algo em torno dos 39 graus, com sensação térmica de mais de 40 aqui em Teoflotone. Claro que com essa temperatura quente, com a umidade relativa do ar cada vez mais baixa, a tendência é que muita gente passe mal. Nesse caso aí, quando deve chamar o SAMU e quando não é caso para SAMU? Se tiver sintomas de desidratação, Vanilson, em alguns casos também ocorre ali pouco acesso a líquidos, a água, né? Porque a pessoa não tem condições, às vezes o poder público não dá assistência devida ali. E, por exemplo, criancinhas pequenas sofrem muito com isso, e os idosos também. Né? Então, a criança começou a ficar ali mais quietinha, mais amoadinha, com o olho mais fundo. Você pode ter certeza, essa criança está começando a desidratar. Né? Você chama ela demora a responder. Às vezes é uma criança ativa que sobe em árvore, cai no mato, escorrega e machuca, e de repente ela ficou quieta. Você pode ter certeza, essa criança começou a ingerir menos líquido. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E é lógico, se o paciente estiver muito desidratado, ele corre de morrer. Né? As células humanas começam a falhar porque não tem líquido circulante ali. Então o paciente que às vezes é hipertenso, toma medicação para pressão e não se alimenta, não bebe água direito, a pressão vai ficar mais baixa ainda. E ali é perigoso para o coração, para a cabeça dele, e corre risco de morrer, né? A urina fica mais concentrada, tá? E aí corre risco de pegar infecção urinária também. Então, todas essas situações, se for um caso em que a pessoa estiver desenvolvendo sintomas como pressão baixa, como taquicardia, confusão mental, aí sim, caso de chamar SAMU. Ah, não, porque eu só tô passando mal um pouquinho, o mal-estar aqui, porque eu não comi direito. Não, isso aí não é caso de SAMU, né? Então, confusão mental, ficou mais prostrado, tá com a pressão muito baixa, né? Às vezes não consegue nem aferir ali, a pessoa tem um aparelho de pressão em casa, a criança tá confusa, às vezes sonolenta demais, aquela criança que brincou o dia anterior todinho. Aí no outro dia tá ali prostrado, só quer saber de deitar. Essa criança precisa ser encaminhada imediatamente ali pro hospital, né? E se o paciente não tiver condições, aí tem que acionar o SAMU, que é uma urgência médica, esses casos aí. Doutor Rodrigo Lobo, para a gente fechar aqui essa importante participação do senhor conosco aqui no programa Voz dos Vales, eu gostaria de saber sobre os números. O senhor está trazendo números de atendimento, dos trabalhos realizados pelo SAMU. Aliás, a importância do SAMU é um negócio impressionante, né? Quantas vidas já não foram salvas por essas equipes que se dedicam única e exclusivamente a isso, né? A prestar socorro, a atender a população. Muitas vezes o pessoal reclama, chamei o SAMU, não teve condição de atender. Gente, o SAMU, ele tem que priorizar os atendimentos. São casos realmente graves que requerem aí uma atenção especial
por parte do Serviço Móvel de Urgência. E os números mostram isso, né? São inúmeros atendimentos no dia a dia, muita gente que acionou o SAMU e que, graças a Deus, muitas vidas foram salvas também por essa equipe que realiza um trabalho brilhante aqui na nossa região. A vinda do SAMU, 10 anos atrás, foi importante que durante esse tempo aí, as portas de entrada, os hospitais de urgência e emergência, os prontos-socorros da região melhoraram muito. Se a gente for... Você frequenta muito ali Ladainha, você frequenta essas cidades menores aqui, Alan também. Vocês percebem a diferença dos hospitais, Novo Cruzeiro, Ladainha, Malacaxi, como melhorou isso, né? Porque os deputados começaram a investir muito, né, nessa região. Porque veio o SAMU, você tem que melhorar o local onde você vai botar os pacientes do SAMU. Que não adianta ter um serviço móvel de urgência se lá no local, o hospitalar está ruim, né? E só para esclarecer a população, aqui em Teoflotone nós temos 4 ambulâncias, né? 2 de suporte avançado, que são as UTIs móveis, e 2 de suporte básico. As de suporte básico tripulam essa ambulância, um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. A de suporte avançado tripula um médico, um enfermeiro e o condutor socorrista. Então nós só temos 4 ambulâncias para atender a microrregião inteira, que são 12 cidades que a gente atende aqui, né? E durante esse ano todo aí, de julho do ano passado até julho desse ano, nós fizemos muitos atendimentos na região, tá? Na macro-região nossa toda, por exemplo, nós atendemos cerca de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas? 40 mil em um ano, né? Desses aí, a maioria, né, 10 mil foi de casos clínicos, tá? E a maioria aqui em Malacaxi, e Teoflotone, a região de Malacaxeta, Ladainha, Poté, Ataleia, Novo Oriente, Frei Gaspar, Itambacuri, Ouro Verde, nós atendemos mais aí de 10 mil pessoas, só nessa região nossa aqui. Só nossa região, 10 mil pessoas. É muito atendimento, né? E aí divide na USB, no suporte básico e no suporte avançado. Mas o total da macro-região inteira foram 40 mil pessoas, tá? 40 mil, é muita gente que a gente atendeu, com 37 ambulâncias só que nós temos, né? 39, desculpa. 39 ambulâncias. 39, são 7 de suporte avançado, que ficam em 6 cidades, né? Porque nós temos 2 aqui, uma em Araçuaí, outra em Itaubi, outra em Almenara, uma em Minas Novas e outra em Diamantina. Então são 6 cidades com unidade de suporte avançado. Tem previsão aí talvez de Nanu, que o Águas Formosas ganhou um suporte avançado, e 32 ambulâncias de suporte básico. E aqui na nossa cidade nós temos 2 apenas, né? Então às vezes para atender 150 mil pessoas fica difícil. Então o pessoal a gente conta com a colaboração do pessoal, a gente tem muito apoio do bombeiro, o bombeiro é parceiraço nosso aqui em relação a isso, né? Porque às vezes a distância lá do nossa base, aí tem um acidente, por exemplo, ali pro lado da Vila São João, a gente sempre pede pro bombeiro se puder ir lá primeiro para ver se está muito grave, e a gente já desloca a ambulância. Então às vezes chega no mesmo local, tá lá o bombeiro, já chegou, por quê? A gente acionou o bombeiro ou pediu a família para acionar o bombeiro para a gente terminar o atendimento ali, porque está mais próximo, para não demorar a chegar a ambulância, né? Então a gente tem todo esse cuidado com a população também. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença, pela participação conosco aqui no programa Voz dos Vales. Nós vamos convidá-lo para voltar em uma outra ocasião, ainda com mais tempo, para a gente continuar orientando a população. Parabéns aí pela nomeação como coordenador médico do SAMU em Teoflotone, que o senhor possa realizar de maneira brilhante, como sempre o faz em todas as atividades que exerce nos demais hospitais e unidades de saúde aqui de Teoflotone, porque isso aí garante atendimento de qualidade para a população. Aliás, vai sair aqui agora porque tem que lecionar, né? O doutor Rodrigo Lobo é médico e também é professor universitário lá na UFVJM do curso de medicina, não é isso, doutor Rodrigo Lobo? Isso. Bacana. Então, muito obrigado pela presença e seja sempre muito bem-vindo aqui à Voz dos Vales. Eu peço desculpa aos alunos aí, que eu avisei que ia demorar um pouquinho. Agradeço aos ouvintes, agradeço a essa casa, agradeço a você também, Vanilson. Que Deus continue abençoando vocês aqui. Sucesso nesse novo projeto seus aí, porque a população precisa e nós precisamos. E a população pode contar com o SAMU, tá? Não contar só com o Rodrigo Lobo. Eu não vou conversar igual muitos políticos aí em terceira pessoa, mas pode contar com o SAMU, com a minha pessoa também, que nós estamos aqui para servir a população mesmo, né? Então, o juramento médico, pelo menos para mim, continua valendo e até o dia que eu falecer, até o dia que Deus quiser me levar. Então, grande abraço a todos, Deus abençoe vocês.